obrigado, professora Maria Cláudia. Muito boa apresentação. E, a título de contribuição, na fala da Maria Cláudia sobre o cinema, é muito interessante pensar o cinema como representação e como lugar de olhar. Nós poderíamos estar olhando para uma outra coisa, poderíamos estar no campo, olhando diretamente algum grupo e fazendo essas observações. O cinema nos dá essa possibilidade. Um dos teóricos do cinema, Hugo Musterberg, nos oferece a possibilidade de olhar o cinema como uma representação da própria mente. Então, o cinema seria um espelho daquilo que é produzido mentalmente. E nesse sentido, o Morin nos ajuda a pensar por que essa identificação, ou essa empatia com o cinema, porque nós temos a capacidade de, em determinado momento, nos entregar aquilo que está ali, porque aquilo que está ali faz parte de nós, faz parte da nossa vida, é uma representação legítima daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz na própria vida. Então, nós teríamos a capacidade de nos desprender e entrar naquela ficção, entre aspas, naquela ficção e nos entregar ali, por isso nos emocionamos, por isso nos alegramos, por isso ficamos com raiva, por isso, em virtude disso, nós expressamos vários sentimentos e vários estados de espírito, de alma, porque aquilo faz parte efetivamente do nosso processo de existência. Então, só para contribuir com essa fala maravilhosa da Maria Cláudia, eu queria falar um pouquinho sobre uma questão que o James traz, que me parece que permeia todos os trabalhos que constam lá no Cinema e Comensalidade 1, também no 2, e acho que seguimos nessa linha para o 3. Nessa perspectiva da interculturalidade, o cinema tem um aspecto fundamental, que é a universalidade. Embora no livro 1, nós tivemos um bloco que é a análise fílmica de filmes japoneses. E como ver um filme japonês, com toda a especificidade cultural que possui, que está impregnada naquele filme, como olhar para aquele filme e seguir o viés da comensalidade para ver coisas da nossa própria cultura. Esse aspecto da universalidade é algo fantástico no cinema, porque, embora o cinema especifique todas essas culturas diferentes, ele nos une em humanidade. Todos os aspectos apresentados, e aí seguindo o viés da comensalidade, tende a fazer uma convergência, que é exatamente essa possibilidade que nos une, que é a possibilidade da nossa própria humanidade. Esse é um aspecto muito interessante do cinema, porque eu posso olhar um filme francês, um filme japonês, um filme... Ou seja, qualquer tipo de produção cinematográfica, a linguagem imagética nos permite que haja esse aspecto da identificação. Nós conseguimos nos identificar num filme japonês, e nem por isso eu perco a minha questão cultural, ou o filme perde a sua questão cultural num processo dialógico. Porque no momento em que nos confrontamos com essa produção, nós temos a tendência exatamente de nos afirmar, de nos posicionar culturalmente. Pode haver o estranhamento, pode haver a familiaridade, mas, de alguma maneira, aquele filme que é o interlocutor e o locutor nesse processo comunicativo, dialógico, ele vai conversar conosco e não necessariamente nos excluir ou nos incluir, mas ele vai conversar conosco no sentido de que nós possamos nos unir, sim, em humanidade, embora as culturas sejam diferenciadas. Então, essa perspectiva da interculturalidade com que o James trabalha, me parece que no cinema, como lugar de olhar,
tem um rico material ali. E pegando os nossos livros aí como exemplo, nós temos esse viés da comensalidade, como o Chico falou, abordado de diversas maneiras. A comensalidade muitas vezes é um eixo estruturante dos textos, das análises, muitas vezes é o próprio lugar de olhar, muitas vezes é a finalidade para que o texto vai convergir, mas, de alguma maneira, todos os nossos textos vão olhar esse lugar, esse cinema, com a possibilidade da universalidade. E isso me parece bastante positivo. Bem, nós começamos esse projeto do Cinema e Comensalidade pensando nos nossos queridos alunos da graduação em nutrição, né? Porque a ideia era trazer elementos, né, da vida cotidiana, da sociologia, da antropologia, da psicologia, fazer com que o nosso aluno saísse de um olhar mais técnico sobre o alimento, sobre o nutriente, e começasse a pensar aspectos simbólicos da comida, aspectos de relações sociais ali na mesa, tal. E aí a ideia que, assim, o gancho, né, o que poderia fazer a costura entre essas falas seria a tal da comensalidade, que ela é tradicionalmente abordada como, né, uma forma de comer à mesa de uma maneira mais tradicional. E nós queríamos expandir o conceito de comensalidade, né, dizendo o quanto você se alimenta de várias formas, se alimenta de vários códigos e de várias maneiras de se situar à mesa mesmo. Então, por uma feliz coincidência, né, as 4 pessoas que estão na mesa, eu já tive a sorte de, né, trabalhar junto, de escrever junto, e cada um trabalhou com uma comensalidade completamente diferente da outra, né? Se nós pegarmos o filme da Leda, por exemplo, o Professor Aloprado tem uma cena ótima do Ed Murphy, que ele faz o professor, o pai do professor, a mãe do professor, a avó do professor, o irmão do professor, o cunhado do professor, ele faz todo mundo na mesa, é o mesmo ator, ele faz todos os personagens, todos à mesa e falando as maiores barbaridades possíveis. A cena é hilária. E é uma família tradicional à mesa, né? No filme que nós trabalhamos, do Tomboy, né, já era uma outra relação completamente diferente, de uma criança totalmente fora do padrão que se espera de gênero de uma criança naquela idade, né? Ela é uma menina que chega numa cidade e assume a identidade de um menino, né? E isso, aos poucos, começa a aparecer, e as questões ligadas às escolhas são todas conversadas com a família na mesa. Então, a mesa também é o lugar da organização da vida familiar, né? Com Maria Cláudia, nós escrevemos sobre a festa de Babette, né, que tem ali culturas diferentes, modos de vida diferentes, valores morais diferentes, pessoas que são inimigas a vida inteira e que, de repente, numa festa, num banquete, na mesa, a comida é tão boa, o clima é tão agradável que as pessoas fazem as pazes de inimizades que têm 30, 40 anos, né? Com o Ronaldo escrevi alguns capítulos também, né, vários, e assim, o último foi o Tampopo, né, que tem várias cenas de comensalidade das maneiras mais diferentes possíveis. Esse é um filme que eventualmente eu uso em sala de aula. Então, assim, essa possibilidade, né, esse recurso, né, que o cinema traz como uma ferramenta para você trabalhar em sala de aula diferentes aspectos, né, aspectos morais, aspectos políticos, aspectos familiares, sociais, éticos, estéticos, né, então é uma ferramenta muito legal, né? É isso. Não, eu fiquei muito... na verdade, fiz uma coisa de memória, né, quando a Leda contou a trajetória dela. E eu fiquei pensando na minha também, né? O quanto que a gente tem que se fazer professora, né? Então, assim, vindo de um curso de nutrição, né? Uma análise que a gente faz de um curso altamente, né, com uma formação pesada, biomédica, e aí eu me vejo na disciplina de educação
nutricional, né? E aí, de novo, assim, também meu pesar da Shirley não estar aqui, porque a Shirley foi a pessoa que me convidou para a UERJ para assumir um trabalho educativo com idosos, né? E a disciplina de educação, o quanto foi o meu incômodo e como que eu pensei e desde o começo tentando usar, né, o cinema e a arte como possibilidades instrumentais. Então, acho muito bacana, porque eu tenho feito esse esforço também de pensar a questão da arte, não só pelo esse viés, né, do instrumental para trabalhar determinados temas. Então, eu trabalhava na discussão de educação, né, com o Pink Floyd, com Sociedade dos Poetas Mortos, Um Golpe do Destino, para trabalhar a relação profissional-paciente, a questão da humanização. E depois eu fui incorporando isso também no meu trabalho educativo com idosos, né? Então, você estava falando, será que o cinema, o desenho... Aí eu fiquei pensando, eu já trabalhei com Ratatouille, então eu já trabalhei com filme, né, e desenho animado, inclusive com um público, né, idoso. E tenho feito parceria também com a disciplina de alimentação coletiva, que a gente trabalha a questão da educação formal, não formal, e aí eu tenho trabalhado com minhas tardes com Marguerite. Então, assim, esse eu acho que é uma riqueza de possibilidades muito grande, né? E um último trabalho que eu apresentei no evento, a gente está trabalhando com a experiência do sarau, né? Que não só essa coisa do cinema, mas de outras expressões artísticas, né? E os idosos trazem material. Então, a provocação, como eu tenho um curso 1 ano com eles, jamais para o final do curso a gente faz uma provocação de que eles tragam material literário para pensar a questão da alimentação. E aí é música, e contos, e poesia, e elas produzem, escrevem coisas também, que eu achei muito interessante essa coisa da gente pensar o instrumental e a gente pensar na produção também desse material, né? Então, como é que o fruto da reflexão pode ser colocado no papel pelos participantes, por quem está envolvido nesse trabalho. Então, assim, só fiquei incomodada e com essa perspectiva de pensar, né, e da gente poder multiplicar, né, essa possibilidade da gente pensar do uso instrumental e do uso da reflexão acadêmica também dentro desse tema, né. Obrigada. Bom, eu também comecei aqui na UERJ dando aula com a Fátima de educação, né, e aí a gente sempre teve essa prática de usar os filmes, e aí, escutando a Leda e o James, foi bem interessante, porque a primeira hora que a gente se olhou foi na hora quando ela começou a falar de pensar a questão das leis através do filme, né? Como é que você trabalha num ambiente tão árido? Para mim veio essa palavra, é aridez, né? E aí eu acho que a nutrição, em muitos momentos, a gente cai nesse lugar árido que a gente tem que recriar. E aí o uso do filme ele permite isso, mas o que eu queria complementar, que assim, eu não sei se a Fátima sabe, mas desde que a gente começou a disciplina, a gente tem um módulo de mídia e a gente trabalhava com propaganda impressa, né? E aí a gente foi mudando, agora eu dou aula com a Juliana, e aí foi no semestre passado, um grupo fez um filme, né? Assim, como um filme pequeno sobre escolha entre industrializados e in natura. E aí, nesse semestre, quer dizer, e agora, nesse semestre que a gente está dando a disciplina, 3 grupos fizeram filmes. Então, assim, curioso, né? Como é que isso vai também contagiando essa possibilidade de criar, de pensar, de ver o nutricionista em outro lugar que não seja só o do que vai orientar, fazer uma prescrição, né? Mas de como é que ele vai fazer educação em vários contextos que são diferentes, né? Então, era um pouquinho mais para complementar mesmo. Eu queria fazer uma pergunta mais prática mesmo, né? No sentido de que, por exemplo, alguns alunos de graduação, de pós-graduação, professores, nós estamos aqui exatamente para aprender, discutir, né? E envolver. Como é que vocês dois, especialmente Leda e o James, trabalham essa questão do filme, assim, no sentido de uma sala de aula, por exemplo, para preparar esse filme? Você falou que usou o filme, que usou 20 minutos do filme. Como é que vocês dominam essa tecnologia? Como é que você estimula, por exemplo, os alunos, para eles até é mais fácil, de repente, porque já vivem essa questão da mídia, coisa que
eu não sou do tempo do celular, nem nada, né? Então fica uma coisa complicada, às vezes, para você trabalhar, montar, pensar, executar, porque tecnologia, às vezes, falha, né? E eu queria saber um pouco da experiência de vocês, como é que vocês trabalham nessa questão, assim, técnica, para você desenvolver esse trabalho. Primeiro eu queria só complementar o que você estava falando, né? Eu não trabalho só com cinema. Eu dou aula, a minha disciplina na pós-graduação é mídia e educação. Então, eu trabalho na interface ciência e arte. Quando a gente trabalha nessa interface, a gente tem sempre que estar aberto. O que vier, novidade, e aí complementando um pouco, né? A gente tem que se reinventar e tem que se reatualizar, a gente se força, né? Então, só para dar uma cola do que é a minha orientação mais recente, a minha aluna, ela propôs uma coisa que eu nunca nem tinha ouvido falar, né? E eu embarquei. Uso do Poetry Slam para divulgação científica. Então, nós vamos promover batalhas de poesias, né? Que isso daí agora tá rolando. Já tem um tempo, vem lá de Chicago e tal, e aí a gente vai aprendendo, né? A gente tem que se reinventar, né? Só para complementar, né? Essa é uma cola do que eu estou fazendo agora, minha orientação assim fresquinha agora, que vai sair, ela deve defender na metade do ano que vem. Quanto à questão da tecnologia, é um desafio, né? A gente tem que aprender, a gente vai batendo cabeça. Eu já usei trecho de filme na sala de aula, só que eu tenho sempre carga horária muito pequena, né? E eu faço mesmo o uso fora, como se fosse uma expansão da sala de aula. Eu baixo o filme, tenho o link, eu tenho uma biblioteca no Dropbox, no OneDrive, com os filmes, mando o link para eles, às vezes eu mando mesmo, não consegue, eu vou entrando em contato. Hoje em dia, a gente fala, os alunos é que falam com a gente, na realidade. Domingo, 3h da manhã, sábado, 11h30 da noite, né? Segunda-feira, 5h30 da manhã. Aí a professora, eu tenho que apresentar o trabalho daqui a meia hora, não consegui acessar o filme, essas coisas, né? Então, assim, eu vou me cercando de maneiras de que eles não tenham a possibilidade que não conseguem acessar, porque hoje em dia a tecnologia nos dá essa possibilidade. Se você não conseguiu no Dropbox, vai no OneDrive, vai no Google Drive, vai compartilhado não sei aonde. Você toma o link no YouTube, né? Porque tem. Porque está aí. E eu sempre passo aquilo que está disponível na hora. Esse semestre, eu tentei fazer da seguinte maneira. Eu cheguei na turma, logo de início eu falo, a minha avaliação é assim, eu construo o semestre assim, é uma dinâmica assim. E quem é que tem Netflix em casa? Porque a maioria tem, né? Então, eu usei filmes no Netflix. Né? Tá lá no Netflix. Então, vocês vão ver, está o filme no Netflix. Né? E assim eu vou tentando me atualizar. Alguém falou, foi você que falou de propaganda? Foi, né? Então, eu tenho a linha de pesquisa que eu oriento na graduação de farmácia, chama-se Os Mitos da Propaganda dos Produtos para a Saúde. Tá? Então, assim, a maioria esmagadora dos alunos que chegam para mim, eles estão sempre querendo pesquisar alguma coisa dos mitos da propaganda dos produtos para emagrecimento. Isso, assim, é 9 entre 10, porque é a maior falácia que tem. Né? E tem um filme que esse semestre eu estou usando para o pessoal, para fazer aquele estudo de caso e tal, que é Os Seus Problemas Se Acabaram. Né? Da Fundação Tabajara, né? Das organizações Tabajara, né? Então, aquilo dali é um prato feito para você discutir a RDC 96 de 2008, né? Que é a legislação básica da propaganda, né? Que regula a propaganda de produtos para a saúde, né? Aquilo dali vai quase que todos os artigos
dessa RDC, eu acho que esse filme pega, né? Então, assim, é bastante interessante. Isso. Então, assim como a professora Leda, eu também trabalho dessa forma, assim, eu tento editar alguns vídeos, né? E quando eu tenho dúvida, eu pergunto aos meus alunos, assim, porque eles sabem muito mais do que eu. Aí ele marca um dia à tarde, ele vai lá, professor, aqui, deixa eu instalar para você. Ele já pega o meu computador, já mexe, já instala, ele já vai falando. Trabalho com YouTube, com armazenamento em nuvem. Quando a gente quando a turma está muito interessada, a gente marca um dia à tarde, reserva o auditório do Cefet, a gente assiste filme junto, os alunos combinam de assistir juntos na casa, e a gente vai tentando se adaptar à realidade que a gente tem, assim. Não tem muito mistério, assim, é só... Meu nome é Rosane Vidinhas, eu sou nutricionista, estou aposentada, e hoje eu escrevo no blog Tempero da Vida. E eu tenho muita satisfação em transformar o alimento, colocar o alimento em todas essas possibilidades, né? Então, uma coisa que eu estava pensando, por exemplo, você pensa algumas cenas de comensalidade em alguns filmes, para levar para as escolas, como você mesmo citou a questão do ensino médio. Vai ter que ter um cuidado, não é isso? Porque se você usa aquela cena de um filme de faixa etária de 18 anos, e mesmo que você passe só aquela cena, você pode estimular o aluno a chegar em casa e ver aquele filme, não é? Eu acho que, tecnicamente, eu não sei se isso vai acontecer, né? E outra coisa, é muito comum em novela a gente perceber que na hora que a família está reunida à mesa, alguém diz alguma coisa que não gosta ou se aborrece com outro, perdi a fome e levanta, né? E há duas formas de se produzir. Eu não entendo nada de cinema, eu sou apaixonada por cinema, mas tecnicamente. Então, eu imagino que deve haver duas formas de produzir filme também, talvez, né? Não sei. Uma seria, eu vou produzir um filme educativo. Então, nesse filme está inserido um contexto dessa mesa do que se espera, né? Dessa troca de oportunidades entre os familiares. E outro, de repente, um filme que seja provocativo, que tem uma cena dessa na novela, perdi a fome, e se discutir sobre isso, né? Então, eu fico pensando assim, é um mercado bastante interessante, né? E com tanta a vida voltada agora para vídeo. Sim, como você falou, eu acho que nosso trabalho de professor, né? Antes da gente colocar o filme para exibir, tem todo um trabalho de planejamento, né, de análise, a gente assiste várias vezes. Então, tem toda uma reflexão antes de exibir o filme. E, com certeza, a gente leva em consideração a faixa etária e os assuntos que a gente quer explorar. Então, assim, por aí mesmo. Eu queria pegar essa frase, né? Perdi a fome, só para dizer que, assim, a perspectiva de comensalidade que a gente trabalha no Néctar é exatamente uma perspectiva que amplia, né? Então, a comensalidade não é só convergente, não é só aquela comensalidade para nós, né, que congrega, mas também a que desagrega, né? Então, isso está muito presente nos nossos textos, nos livros, porque exatamente a gente caminha nesse sentido, de ver esse encontro à mesa como algo que pode deflagrar diversos tipos de relações, né? Não só a coisa bonitinha da mesa, dali, né? Na realidade, pegando esse gancho da experiência prática da Leda, num papo esse ano com o Chico, ele falou, pô, dá uma olhada na tese da Leda, que tem um conceito lá de suspensão da descrença. E eu acho que isso ajuda muito a entender o sentido que você deu ao usar a comédia como gênero para poder quebrar certas resistências e poder acessar mais autenticamente o aluno, o que realmente ele pensa, o que ele percebe, saindo de uma coisa que parte de algo, de conteúdo muito formal, para realmente buscar o que ele pensa, né? Isso não é só, obviamente, da comédia, mas na comédia isso é muito forte. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho desse lado, dessa suspensão da descrença que você aborda na sua tese, porque isso também pode dar pistas para quem trabalha até com outros gêneros, ou quem queira se aventurar também na comédia, para poder fazer ações pedagógicas interessantes. Bom, eu acho que isso a gente consegue
Primeiro que o cinema é uma das manifestações que consegue fazer isso, né? Você sai, você está ali sentado, vamos pensar num espaço mesmo de cinema, né? Você está sentado lá na sala escura e está totalmente imerso, é quase como se aquilo fosse uma realidade transitória para você, né? Então você fica tanto desligado do que é a realidade concreta e acaba se espelhando naquilo que está acontecendo dentro daquela ficção. Vou chamar de ficção, né, porque é uma ficção, até mesmo que seja um filme biográfico, né? Eu acho que essa experiência ela possibilita você se colocar ali e ter uma posição de empatia e começar a refletir, inclusive, com sua própria lente. Quando você faz essa relação, né? Espectador com o que está sendo exposto, né? Eu acho que você consegue externar melhor. Sai coisas assim que você sequer imagina que você sabe. Eu acho isso muito interessante, porque quando você coloca isso em prática, né, você consegue atingir um nível de compreensão e de reflexão muito maior do que se você tivesse entregue para o teu aluno um texto. Né? Você coloca o aluno para ler um artigo em sala de aula, faz ali uma rodinha, vamos ler, não sei o que tal. Agora debate aquilo que você aquilo que você acabou de ler, vamos refletir sobre, não sei o que. A coisa ela sai muito mais superficial, realmente sai. E da forma lá como que eu faço a construção, não é uma coisa momentânea, é uma construção ao longo do semestre inteiro. Tem toda uma construção. E eles acabam mesmo entrando na história. Chegam assim, tão empolgados que tem uns assim que eu fico, meu Deus do céu, ele sabe mais do que eu até. Né? Eles vão a fundo, se identificam com as situações e com as histórias. E eu acho que é dessa forma que a gente consegue. É uma interação muito mais profunda. Dele sair mesmo da realidade naquele momento. Ele sai da realidade, busca dentro das teias de informações que estão lá dentro dele e expõe aquilo.